Vamos lá, repita-se comigo, ó. Jesus, presença e governo. Amém? Qual que é o tema de hoje? Amém, vamos lá. João, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Vamos seguindo à frente aí. Acharam? Quem achou? Vocês estão vivos, gente? Pelo amor de Deus, faz barulho, faz alguma coisa, mostra que você está vivo. Amém? Brasil ganhou hoje? E aquele gol anulado, hein, gente? Poxa vida, hein? Fizemos uma festa, irmão. Cancelou a festa assim na moral. Todo mundo com cara de ué depois, né, pai? Mas foi lindo o outro gol lá também, né, gente? Nosso Pai. Amém. Vamos lá. João 2, versículo 1 a seguir. Quem achou? Amém. O telão achou. 2 dias depois, houve um casamento. Houve o quê? Casamento. No povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Quem estava lá? Versículo 2, Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. E quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. O que ela falou para Jesus? E Jesus respondeu, eu não preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer. Toma. Eu não preciso o que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Próximo versículo, let's go. Vamos lá. Então ela disse aos seus empregados, façam tudo o que ele mandar. Próximo versículo. E ali perto estavam 6 potes de pedra. Quantos potes? E em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes. E eles os encheram até onde? E em seguida Jesus mandou, agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Chamou quem? O noivo. E disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Gol. E Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. E assim, o que ele fez? Revelou a sua natureza divina. Vamos repetir, vamos lá? E assim, vírgula, o que está falando agora? E seus discípulos creram nele, amém? Vamos lá, Jesus, presença e governo. Preste atenção nisso que eu vou te ensinar hoje. Quando andamos com Deus, a gente tem que entender algumas linguagens que acessam a Deus. Não é porque você acredita em Jesus que você já está pronto para acessar aquilo que Jesus tem para liberar para a tua vida. Você tem que entender que existe em você um bloqueio na linguagem que toca o reino dos céus. E este bloqueio acaba impedindo o teu desenvolvimento e o teu desfrute das coisas que Deus tem para a tua vida. Esse texto é super conhecido e nós vamos aprender muitos passos importantes hoje. A história fala de algo normal, que a gente sempre passa por isso na nossa cultura, onde um noivo e uma noiva fazem uma festa de quê? De casamento. Quem já foi em casamento aqui? Ué, só isso?
Quem já foi em algum casamento aí? Deixa eu ver, todo mundo, né? Ai, que bom. O que acontece? Era só uma festa de matrimônio, onde um homem se une oficialmente no matrimônio. Coisa simples. Mas tem revelações que eu quero passar para você. Eu posso? Posso ou não? Posso ou não? É nesse texto que a gente vai discernir a diferença de presença para governo. E o primeiro entendimento que o texto traz é que Maria foi convidada para essa festa, juntamente com Jesus e os seus discípulos. Quem foi convidado para essa festa? E os discípulos. E o texto começa dizendo que 2 dias depois, Jesus chega neste povoado e é convidado para estar nessa festa. E aqui existe um ambiente que eu quero te trazer um discernimento. O convite foi feito. E o convite é o acesso da presença. O convite é o acesso da o quê? Presença. E eu acho incrível porque no meio de tantos convidados, uma presença ilustre foi convidada para estar naquele ambiente. Isso mexe com o meu coração, porque quando a presença é estabelecida, você está prestes a viver uma intervenção direta de Deus na sua vida. Apocalipse deixa claro um texto que Jesus está batendo a porta. O que ele está fazendo, igreja? Eu acho isso incrível. Ele bate a porta para que você identifique que ele está do lado de fora. A igreja não tem escutado o bater da porta, mas para mim o pior não é escutar o bater da porta, e sim não perceber por que Jesus foi colocado para fora. Por que Jesus foi colocado para fora? E ele então em Apocalipse, ele bate a porta, esperando que alguém venha atendê-lo. E quando ele é atendido, ele não se oferece para entrar, ele espera ser convidado para entrar. O que eu vejo na igreja, nos discípulos? Os discípulos já experimentaram por diversas vezes a presença de Jesus, porém, a presença não te foi suficiente, e por causa disso você não se importou com a ausência, porque quando a presença não é vista, apreciada, louvada, não há nenhum sentido que esta pessoa fique ali. O ambiente onde você não é respeitado, um ambiente onde você na verdade está sendo tolerado, é um ambiente que você tem que sair fora dele. E por incrível que pareça, nesse texto, nós entendemos que quando a presença não faz sentido, ela simplesmente se retira. Mas pensem comigo uma coisa, pode quebrar os tabus ou não pode? Pode ou não? Estamos prontos? Vai aguentar aí? Depois não briga comigo, gente. Pode soltar tudo? Irmãos, a presença é o desfrute das suas emoções, mas o governo é o desfrute da sua obediência. O problema é que nós acessamos a presença,
mas não acessamos o governo de Cristo. Chegamos num ambiente de adoração, num ambiente onde a eclésia se reúne, nós nos preparamos da melhor maneira que a gente pode para entoar a Deus o segredo da presença dEle em nosso meio, e nós choramos, nós nos rendemos, falamos em novas línguas, nós tocamos a presença, mas quando esse ambiente acaba, não existe governo sobre nós. E quando saímos da porta para fora, continuamos sendo a mesma igreja que sempre fomos lá fora. Porque a presença não é governo. Ah, mas eu amo a presença. Me perdoem, eu amo o governo. Eu saí de certas infantilidades espirituais, onde eu me contentava no início da minha vida cristã, de ser arrebatado, de cair no chão, de ser tomado pela presença de Deus de tal forma que eu me arrepiava inteiro. Eu falei, nossa, que Deus incrível. Mas a gente vai crescendo na fé. O que vai acontecendo com a gente, igreja? E quando você vai desenvolvendo a sua fé, você começa a entender que a presença não vai fazer sentido se não houver o governo. Porque a presença é o Cristo se manifestando, mas o governo é o Cristo te governando. E quando Ele te governa, as coisas começam a mudar. Mas quando a presença dEle está do teu lado, você simplesmente se manifesta por causa daquela presença. Já reparou? Hoje, por exemplo, naquele momento do futebol, você ligou a sua televisão e a presença de um time chamado Brasil mexeu com as suas emoções. Não mexeu? Mexeu, não mexeu? Mas o jogo acabou. E você continuou da mesma forma. Porque a presença do time não gera governo sobre você. E a igreja, ela não discerne que aqui dentro é um ambiente onde o milagre é gerado, mas lá fora é um ambiente onde o milagre é vivido. Só que milagre gerado é a resposta da presença. Milagre vivido é a resposta do governo. Tem alguém vivo? Tem alguém vivo aqui comigo hoje? Então deixa fluir, manifesta. Amém ou não? Deixa eu te explicar algo que a igreja tem sofrido. Quando eu passei por uma fase de conseguir o visto dos Estados Unidos, debaixo de uma voz profética, debaixo de palavras liberadas, na época que eu ainda fazia faculdade teológica, isso em 1995, eu me organizei para que em um momento eu tivesse o meu visto de turista para ir naquela nação. E então eu consegui o visto. E o visto é um carimbo no seu passaporte que te permite o acesso. Permite o que, igreja? O acesso. E quando eu chego nesse acesso, era limitado. Eu cheguei nos Estados Unidos, mas não pude desfrutar, porque a minha linguagem não estava à altura da linguagem que aquela nação respondia. Não era eles que iriam responder a mim. Eu deveria
me conectar com eles através da língua inglesa, para assim então poder desfrutar do relacionamento de uma outra nação. Mas embora eu tinha a permissão, eu não tinha a linguagem. A permissão é a presença, mas o governo está falando de uma comunicação necessária. Como que você será governado por Cristo se a linguagem que você tem ainda é uma linguagem da época antes de Cristo? Comportamentos antes de Cristo, valores antes de Cristo. E quando eu chego nos Estados Unidos, eu fui acessar brasileiros. E fui roubado por eles. Eu fui escravo de patrões que me pagavam $100 o dia, mas ficavam com $400 do lucro do que eu produzia. Ganhavam 500 nas minhas custas e me davam 100, porque a minha linguagem tocava as mesmas pessoas que eu vivia no Brasil. Embora eu acessei um país de primeiro mundo, a minha linguagem não era correspondente a quem tinha, na verdade, a legalidade de me abençoar à altura. Vocês estão conseguindo entender? E existe algo muito poderoso que você tem que aprender. O visto é um tipo de acesso. O green card é um outro tipo de acesso. Mas só a cidadania te traz a permissão máxima de desfrutar daquela nação. Isso tem muito a ver com Paulo nos ensinando sobre pátria celestial. E aí, quando você vai se tornar cidadão americano, você tem que negar a sua bandeira brasileira. Você nega ela. E quando você a nega, publicamente, na frente das autoridades, você agora jura lealdade à bandeira americana. E quando eu libero essa palavra de lealdade, eu recebo então a legalidade de agir, receber, desfrutar como cidadão americano. O reino de Deus é a mesma coisa. Enquanto você acessa a presença, o governo não foi estabelecido, não tem desfrute à altura do que Deus tem para a tua vida. Porque a linguagem que você tem caminhado é uma linguagem de presença e não uma linguagem de governo. Porque o governo, ele só consegue ser absolvido através da obediência. Se você não obedece, não existe governo. Se você traz, e hoje a igreja está sendo bombardeada com isso, de ideologias mundanas contra a Bíblia, e a gente está aceitando isso como se fosse normal no nosso meio, mas não é. Porque nós podemos atrair um homossexual para a igreja, mas quando ele encontra com Cristo, a identidade dele é transformada. Porque essa hipergraça, que é uma doutrina do inferno, está entrando dentro da igreja.
onde se prega o amor incondicional de Cristo, mas isso é presença, porque tem uma outra parte dos textos que a gente está deixando de ensinar. Vá e não peques mais. O que está acontecendo com a igreja? Nós estamos acessando Cristo na sua presença, mas não estamos acessando Cristo no seu governo, igreja. Por isso entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e as pessoas não mudam de vida. E o problema não é o que se prega no altar, o problema é a resposta que a igreja não tem daquilo que se prega no altar. Desabafo como pastor. Está cansativo falar para a igreja. Porque a gente tem que ficar perdendo tempo com repetições de mingauzinho de maisena, enquanto estamos cheios aqui dentro da nossa mente, entende? De churrasco de picanha para derramar. Feijoada, aquele alimento consistente. Mas até hoje a igreja continua caminhando naquele ambiente de leitinho espiritual. Entende? Por que é leitinho espiritual? Porque não se desenvolve, não cresce, sempre são as mesmas coisas, os mesmos problemas. Apresentamos a solução que é Cristo, mas você não se submete ao Cristo por governo. Porque, irmão, escuta uma coisa com muita atenção. A salvação é uma coisa, e ela é gratuita. Mas a promessa tem condições. Deus não vai estabelecer sua promessa num ambiente onde Ele não governa. Porque o que está em jogo é o nome dEle, não é o seu. As pessoas vão olhar para você e elas precisam identificar o Cristo e não você. Eu vejo que a igreja está passando por um processo de seletividade poderoso. E a igreja de Jesus, se Deus não colocar as mãos, vai começar a enfrentar um período de perseguição incrível, para que apareça no nosso meio quem não é com a gente. As eleições falaram muito. E a igreja foi reprovada. Porque por diversos momentos, dezenas de vezes, cristãos me chamaram no meu Instagram, falando para mim, eu sou esquerda. Eu sou esquerda. Eu falei assim, você não é cristão. Porque os motivos de oração que eu recebo no meu gabinete, eu não sei aqui, mas sabe qual que é? Ora pelo meu filho porque ele está envolvido com tráfico. Ora pelo meu filho porque ele está envolvido com a droga. Ora pelo meu filho, porque o meu filho está envolvido com a sexualidade desordenada. Ora, irmãos, todos os pedidos de socorro que a gente recebe, pelo menos eu como pastor, sabe qual que é? É um ambiente onde Cristo tem que mudar a história de filhos, cujo uma ideologia está sendo apresentada para nós como se fosse normal. Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui? Preocupa não, não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Eu sigo a palavra de Deus. Eu sigo a palavra de Deus. Eu não sigo um, eu não sigo dois, eu sigo o Cristo. E é a palavra de Deus que manda para mim. É a palavra de Deus que vale para a minha vida. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Fala assim para o seu irmão, você quer a presença ou quer o governo? Agora, o que é incrível? Olha o que é incrível. Olha o que é incrível. Presta atenção nisso. Nós temos um apóstolo, não temos? Temos ou não? Temos ou não? O apóstolo tem presença e tem governo. E o incrível é que tem muita gente que aceita a presença dele, mas não aceita o governo. E a verdade é uma só. Eu não preciso ficar contente com a presença. Porque quando eu tenho o governo, a presença também é real. Exato.
Cristo, mas você está falando então que a presença de Cristo é superficial. Exatamente, a presença de Cristo, ela não é anulada quando o governo é efetuado. A diferença é que a posição de Cristo é outra quando o governo dele é estabelecido. Que posição que é essa? Ele é o Senhor e nós nos sujeitamos à sua vontade. A presença não é anulada quando o governo é estabelecido. Porém, o governo pode ser anulado quando a igreja só quer a presença. E não é à toa que a Bíblia fala em Apocalipse que quando Jesus voltar, muitos de nós, igreja de Jesus, vamos chegar perto de Jesus e falar com ele: no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai virar para você e vai dizer: aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Porque o nome que você apresentou tem poder e teve poder na vida de muita gente, mas nunca teve poder na sua vida. O que eu acho incrível é que nesse casamento a presença de Jesus foi solicitada. E até então, você não vê o governo sendo apresentado. Na verdade, até os discípulos de Jesus não tinham experimentado do governo. E a Bíblia vai narrando o texto, e chega uma hora, irmãos, que Maria libera uma palavra que acontece com a gente direto. Maria diz para Jesus: acabou o vinho. Uau! Uau! O que isso quer dizer, Ângelo? Quantas vezes na nossa vida o vinho acaba? O vinho acaba. A alegria acaba. E eu aprendi uma verdade, que quando o vinho acaba, quando a alegria acaba, preocupa não, é o ambiente perfeito para o governo ser estabelecido. Porque milagre não é resposta de presença, milagre é resposta de governo. Quem está me entendendo aqui hoje? Fala para o teu irmão assim: milagre é resposta de governo. Diga isso novamente, vai lá. Vamos falar isso mais forte, vamos lá? Milagre é resposta de governo. Quem crê nisso dá um grito. É resposta de governo. Uma vez um empresário chegou perto de mim, irmão. Eu conto isso tudo quanto é lugar que eu vou, irmão, porque eu acho incrível o que eu fiz. Chegou perto de mim um cara milionário e falou para mim assim: Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Eu olhei para ele e falei assim: Deus tem te abençoado coisa nenhuma. Como não? Olha como é que estão minhas finanças. Deus até hoje não te abençoou. Isso aí é a resposta da tua capacidade natural. Deus não está te abençoando. Não vem com esse papo furado para cima de mim. Deus não abençoa quem não anda debaixo do governo dele. E falei com ele: você é um adúltero, porque você traz sua mulher. Você não é dizimista, você não é ofertante, você não se importa em buscar a Deus, e está falando para mim que Deus te abençoa? Me desculpa, Deus não te abençoou até hoje. Mas o dia que você se entregar para Jesus, mudar a tua vida, você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai experimentar a bênção de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê, irmão? Bênção de Deus não é ter dinheiro. Bênção de Deus é ter o governo de Deus sobre a nossa vida. É aqui que está a diferença. É o governo de Deus estabelecido. E quando nós passamos por algumas situações difíceis da vida, onde de uma forma figurada, a Bíblia apresenta um ambiente onde o vinho acaba. É exatamente nesse momento que eu quero que você entenda algo. Quando a situação está apertada, quando a situação está difícil, Jesus já está presente. Você não entendeu, você não entendeu.
Jesus já está presente. Quem aceitou Jesus aqui, diga amém. Eu quero te falar uma verdade hoje. Jesus já é presente na sua vida. Ele está aí na sua vida. Ele foi convidado para entrar e você aceitou que ele entrasse na sua vida. Alguém aqui, quando aceitou Jesus, tinha uma arma na sua cabeça, falando para você aceitar Jesus, senão você ia morrer? Não, você aceitou, porque se tornou apaixonado por Ele, se entregou para Ele, entendeu que não dá para viver sem Ele. Sabe o que é isso? Quando o vinho acaba, não se preocupe, a presença de Jesus já é real na tua vida. Irmãos, a igreja tem que aprender a passar por crise. Porque o problema não é a crise, o problema é a falta do Cristo. Eu tinha medo do diabo. Estava sendo treinado como obreiro lá em Recife, sobre o pastoreio de Palarone. E eu ia orar, o capeta aparecia para mim toda vez que eu ia orar. E eu ficava com medo, eu era novo na fé, eu não entendia. Cachorro que eu cuidava lá na igreja para tomar conta do ambiente, ficou endemoniado. E no momento que eu estava fazendo vigília, porque eu morava dentro da igreja, ele entrou dentro da igreja, um Doberman, com os dentes arreganhados, para cima de mim, meu irmão, eu me arrepiei do pé à cabeça, de medo. E fazia barulho no telhado da igreja, eu falei, capeta, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que o capeta está aqui? Por que o capeta está aqui? E uma vez Damduque, meu pai da fé, estava lá. Eu chego perto dele e falo com ele assim, eu nunca mais me esqueci disso, irmãos. Isso aconteceu em 1993. E eu não me esqueci. Eu chego para ele e falo assim, ô missionário. E o cara interpretando, tenho medo do diabo, que eu vou orar, eu fecho o olho, o capeta vem com força. Ele vira para mim e libera uma palavra. O problema, meu filho, não é a presença do diabo, é a falta de Deus. E eu comecei a pensar, caramba, falta de Deus, o que está acontecendo? Será que Deus está comigo mais não? Será que Deus está comigo mais não? Aí eu discerni que Deus estava comigo, mas o governo dele não estava. Porque a presença era real, mas a autoridade do governo não tinha sido estabelecida sobre a minha vida nova na fé. E eu tomei posição. E eu comecei a estudar a Bíblia e aprendi que o diabo está debaixo dos meus pés. Comecei a compreender que quando o diabo te apresenta uma tragédia, apresente para o diabo o futuro dele, que é o lago de enxofre. Comecei a entender que a posição do diabo não era sobre a minha cabeça, mas era debaixo dos meus pés. E quando então o cachorro fica endemoniado, agora eu encaro o cachorro e levanto os dentes para ele também. E vou correndo atrás do cachorro na igreja. Você lembra o tamanho da igreja lá? Uma igreja gigante, lembra que quintal, onde era o estacionamento? E eu saio correndo, atrás do cachorro. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, capeta. Você tem autoridade para entrar no cachorro, mas não tem autoridade para entrar sobre mim. Quando vinha fazendo barulho no telhado da igreja, eu dizia assim, isso é o máximo que você pode, tocar na matéria, mas em mim você não pode, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso? Quando o governo é estabelecido, você tem autoridade no nome que está acima de todos os nomes. Você não é frouxo. Primeiro desafio está lá, pastor, estou sofrendo. Você não está entendendo. Quando o vinho acaba, a presença já está. Quando o vinho acaba, a presença já é real. Quando você está passando uma luta, a presença é real. Aprenda a lidar com os seus processos, enfrenta o que tem que ser enfrentado. Nós aprendemos ontem que o segredo de Abraão é que em cada fase de caminhada que ele tinha com Deus, ele construía um altar para Deus.
E a igreja cede, a igreja deixa, a igreja para de ser fiel. Eu não entendo. Frouxidão do caramba. Porque uma vez que eu aprendi a ser fiel, eu tenho que prosseguir sendo fiel até a morte. Por quê? Porque a minha jornada com Deus é simples. O muito é a resposta do pouco onde eu fui fiel. A caminhada com Jesus, ela é uma prática da insistência em servir a Deus. Irmão, já passei coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Enfrentei desafios como pai, que você não tem noção, com meu filho. Você não tem noção do que a gente enfrenta. E esses dias eu estava em casa, e por um comportamento errado, e eu como pai ter que corrigir, eu não aguentei, tive que corrigir, chorei. E eu vou para o quintal da minha casa, e me coloco ajoelhado com a cara na parede, no fundo do quintal, e falava com Deus: Pai, por que é desse jeito? Eu fiz o que para isso estar acontecendo? Eu não fiz nada. O que está acontecendo, Jesus? E chorei, e apresentei a situação para o Cristo, porque Ele já é presente. E saio dali aliviado. Atendi ainda um casal, eu e minha esposa lá em casa. Sabe por quê? Porque quando o vinho acaba, o Cristo não acabou. Quando a situação difícil vem, a presença do Cristo está aí na sua vida. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou sozinho aqui, irmão. Vocês estão conseguindo me entender? Fala para o irmão assim: se Ele está presente, qual o problema da ausência do vinho? Você vai ficar feliz quando você tiver uma renda de 30 mil por mês? É isso que te faz feliz? Esse não é o Cristo. Esse pode ser a promessa do Cristo. Mas a promessa, Deus pode fazer prova com você. Como fez com Abraão: me dá Isaque. E o que Abraão fez? Entregou. Não confunda o que está na mão de Deus com aquilo que Deus representa na sua presença. Porque tem um povinho da igreja aí que serve a Deus por causa do que está na mão dele. Mas quem ele é, o tempo do vinho que acabou já está contado quando a presença do Cristo está naquele lugar. Mano, já foi dado o decreto, já foi dada a ordem. A água vai se transformar em vinho. Eu acho que você não entendeu. Parece que eu estou sozinho. Eu vou sair correndo por aquela porta. Tu vai ver. Presta atenção. Se o Cristo está presente, já foi dado ordem para a água se transformar em vinho. E Maria, como eu, como você, e me desculpa, Cristo, pelo que eu vou falar, mas eu sou muito igual Maria nesse momento, porque Maria chega perto de Cristo e faz exatamente o que um discípulo geralmente faz. O vinho acabou. Eu falo para Deus todo dia a situação que Ele tem que mover. Ô Deus, esse ambiente aqui, só o Senhor pode agir. Deus, Jesus, o Senhor tem poder para mudar isso. Como discípulos que caminham pela fé, nós sempre estamos num ambiente onde a gente apresenta para o Cristo: o vinho acabou. Jesus, o Senhor está me vendo aqui não? Senhor, o Senhor não está me vendo aqui não?
Eu não virei anjo ainda não. Olha a situação que eu estou vivendo. Jesus, o senhor está me vendo? E a resposta de Jesus, se para Maria foi nesse nível, então pega para você. Você não precisa me falar do que eu tenho que fazer. Porque a minha hora não chegou. Você não pegou não, irmãos? Você está apresentando para Jesus sua causa. Você está apresentando para Jesus sua causa. Você está apresentando para Jesus sua causa. Está apresentando para Jesus sua causa. E parece que Ele não se importa. Parece que Ele não liga. Não é isso. Ele é governo. Vai ser na hora dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Quando Ele receber o entendimento, chegou a minha hora. Jesus está falando, eu não preciso que você me lembre o que eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu já estou aqui dentro dessa casa. Ele já está na sua vida. Ele já está na sua casa. Meu amigo, deixa eu te explicar. Não se preocupe, porque Ele sabe quem Ele é na sua vida. Eu vou manifestar, eu vou fazer, mas na minha hora e não na sua. Na minha hora e não na sua. Resgate do princípio da soberania. Quem manda é Ele, quem governa é Ele, é do jeito dEle, é no momento dEle, é na hora dEle. Mas o Ângelo, o que eu tenho que fazer enquanto a hora dEle não chegue? Não chega, continue vendo que o vinho acabou. Porque quando eu vejo que o vinho acabou, eu tenho uma convicção que eu sirvo a um Deus que tem o poder de fazer a água se transformar em vinho. Sabe o que eu aprendi sobre dificuldade? É o lugar exato onde a minha fé é aguçada, porque eu entendo, Deus tem tudo para fazer o milagre. Sabe quando eu vejo que Deus vai mover? É quando tem um ambiente exatamente que minha mão não toca, que eu não consigo, mas o meu Deus tem o poder de conseguir. Tem alguém vivo aí, irmão? Fala para o teu irmão assim, quando vai ser a hora? Fala com ele, quando vai ser a hora? Diga para ele assim, não te importa saber disso. Se Ele está aí, Ele vai fazer. Se Ele está aí, Ele vai fazer. Você crê nisso? Diga aleluia! É incrível a soberania. É incrível ver. Porque quando Maria, e aqui eu acho que não vai dar tempo de pregar. Quando Maria recebe essa resposta, o que acontece? Maria então discerne, espera aí, agora eu compreendi. A presença só vai fazer sentido quando o governo dele foi estabelecido. O que isso quer dizer? Sabe quando que o governo de Deus é estabelecido na tua vida? Quando você aceita a hora dele agir. Quem pegou essa chave? É só nessa hora. Se eu quero que Jesus governe a minha vida, quer? Então aceite a hora dele. E não a sua. Porque a sua é do seu ponto de vista. A dele, ele tem um propósito para cumprir. Uau! Quando ele libera essa palavra para Maria, que aparenta ser sem educação, mas não é isso, porque se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é colocar você no seu lugar, e ele ficar no lugar que cabe a ele estar. Mas Maria tem um comportamento incrível, que eu quero chamar a sua atenção. Ela direciona os escravos, os servos, para obedecê-lo. Tudo que ele te pedir,
faça. Lembra do início? Intencional. Lembra? Lembram? Deus não te mostrou o milagre. Deus já não te mostrou que Ele tem poder para fazer. O que você tem que fazer nesse processo onde as coisas não se manifestam? Seja servo. Eis-me aqui. Pode me usar. Eis-me aqui. Pode me usar. E aqueles homens ficam de prontidão a partir daquele momento. E embora você leia a Bíblia e parece que aconteceu tudo uma coisa atrás da outra, não foi bem assim. Quando Jesus coloca Maria no lugar dela, e quando isso acontece, automaticamente ele se coloca no seu lugar de governo, passou-se um tempo. Porque senão ele ia obedecer Maria. Inverter os valores. E aí, passa-se um tempo. Jesus chega, irmão, abre aquele texto para mim, o cara aí da mídia, dos potes. Abre ali para mim. Achou aí? João 2 aí, ó. Olha isso, presta atenção nos detalhes da Bíblia. A Bíblia é cheia de detalhes. Aquela hora que ele fala dos potes lá. Capítulo 2. Vai, passa outro versículo. Outro versículo. Outro versículo. Vai, 6. O que está escrito ali? Eu não ouvi. O que está escrito ali? Olha para mim. Jesus já tinha visto o que estava ali perto. A matéria-prima para a execução do milagre, Jesus já estava tudo no lugar certo, só esperando o comando dele. Pegou a chave? Pegaram essa chave? O que isso quer dizer, irmãos? A verdade é uma só. Jesus já sabia o que tinha que ser feito. Ele já tinha visto todo o cenário para o agir dele. E a Bíblia fala que ali perto estava os potes. E quando isso estava ali, olha lá, ele já sabia a medida do que estava dentro dos potes. Não é só os potes, é a medida exata que ele tem que derramar na sua vida. Vai ser completo. Vai ser completo. Vai ser completo. Não vai vir pela metade. Vai ser completo. Vai ser completo. A medida já tinha sido estabelecida pelo cenário que já estava naquele ambiente, daquela casa. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus está falando conosco hoje uma verdade. Não se preocupe, porque quando a minha hora chegar, vai transbordar a altura do que o meu Pai te prometeu. Vai vir a altura. Vai vir a altura. Aleluia. Olha isso, irmãos. Cabiam entre, para que vai falar disso? Para que falar disso? Seja sincero, me ajuda a pregar aqui hoje, na moral, amém? Olha aqui para mim, eu tenho um copo de água aqui, não tenho? Se esse copo de água não tem uma medida, não tem uma capacidade nele, tem ou não? Se essa água vira vinho, é milagre ou não é? É milagre ou não é? É milagre? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas não é a medida. A medida é a altura do que Deus disse que vai cumprir. Por que a Bíblia faz questão de falar isso aí, irmão? Qual o sentido? Vocês lembram daquele milagre do azeite? O azeite, lembra? Que a mulher, o marido dela, que era profeta, morreu.
e ela ficou com uma dívida. Aí o profeta mandou ela fazer o quê? Pegue vasilhas. Pegar o quê? Eu não ouvi. Vasilhas. Foi isso ou não foi? E ela pegou vasilha? Um monte. Foi ou não foi? Mas era uma botija. Era o quê? Era uma botija. Enquanto ela derramava, o azeite acabava? Não, aqui continuava. Certo ou não? Por que aqui faz questão de falar litragem? Para que eu e você pegue essa chave hoje. Qual a chave? A medida que Deus estabeleceu para nós, Ele já sabe. E Ele vai cumprir. E o que eu acho incrível, pega essa chave. O que eu acho incrível é o quê? É que aquela medida já estava dentro da casa daquele noivo. Já está bem lá em casa. A medida já está lá em casa. O cenário já está totalmente montado para minha família. Sabe por quê? Tem uma medida de acesso que Deus falou que iria derramar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Fala assim, já tem a medida sobre mim. E o meu tempo vai chegar. E será a altura do que Deus me prometeu. Quem recebe isso dê um brado de vitória. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Já está à altura. Jesus é real. Deus é real. Deus existe. Essa igreja vai colher a medida, a altura. Tem uma altura sobre vocês que nenhuma igreja da nossa igreja tem, porque é daqui que nasceu o apóstolo da igreja. Sabe o que é isso? Existe uma medida espiritual liberada que ninguém vai segurar sobre essa igreja. Por quê? Porque você está tendo esse privilégio, irmãos. Caramba, será que é só eu que percebo? Será que você não vê que os céus estão abertos nesse lugar? Porque é isso que eu vi quando eu cheguei aqui. A minha esposa perguntou, amor, quem você vai pregar hoje? Não sei. Por que você não sabe que ela já me conhece? Eu quero chegar lá para ver o clima. Porque eu não orei a Deus para me dar uma mensagem para te entregar. Eu não sou esse tipo de pastor. Eu tenho vida com Deus todo dia. E as mensagens nascem porque Deus quer falar comigo. Mas quando eu chego nesse ambiente, eu estou aqui aguardando Deus falar para mim. Você lembra aquela mensagem que eu te dei sobre você? Lembro. Libera ela hoje. Porque só faz sentido a palavra que eu tenho para você, se primeiro essa palavra tocou a minha vida. Quem está me entendendo aqui? Não é questão de irresponsabilidade. Eu tenho vida com Deus todo dia, meu irmão. Mas quando eu tenho que derramar algo, eu só libero o que está acontecendo comigo. Quem está me entendendo aqui? A medida está pronta. A medida está pronta. E quando eu sou servo e discerno o governo de Cristo, olha o que o texto fala. Cadê? Passa o 7. Olha isso. Presta atenção nos detalhes. Versículo 7. Cadê? Olha lá. O que Jesus falou com eles? Fala assim, Jesus disse para mim. Fala assim, Jesus me disse. Repita isso, repita. E Jesus me disse. Encha os potes de água. E o que eles fizeram? Eu não entendi. Jesus mandou encher até a boca? Não entendi. Jesus mandou encher até a boca? Por que eles encheram? Porque não era só Jesus que sabia a medida que era certa. Eles também sabiam a medida que eles iriam receber. A igreja sabe o que Deus disse para você. Você sabe o que Deus falou que ia derramar. Você sabe o milagre que Deus disse que você iria viver. Você sabe a medida exata. Não se contente com menos do que Deus declarou que iria liberar para a sua vida.
Quantas vezes ele usou um profeta para te falar? Quantas vezes seus pastores liberaram uma palavra e veio no seu coração aquela unção, aquela presença, e Deus falou contigo: essa palavra é para você, meu filho. Não é só Cristo que tem que saber. Se Ele te revelou, tenha consciência, faça a sua parte, encha até a boca. Eu não quero menos do que Deus me disse, porque o menos do que Deus me disse é a prova que a minha fé acabou. Eu não me contento com menos, porque Ele me mostrou uma medida. E a medida que Ele me mostrou, o meu dever, quando servo, é estar pronto para encher até a boca. Até a boca. Quem recebeu isso aqui, irmãos? Irmãos, senta Jesus aí na sua vida, pelo amor de Deus. Olha o que Jesus está te falando. Por que você está negociando o que eu te prometi? Eu não tenho compromisso de te saciar na sua mediocridade, porque quando eu te chamei, eu te apresentei a medida certa. Para que você está rejeitando o que eu disse que você iria receber? Quando Moisés duvidou, Deus vira para Moisés e fala: por acaso a minha mão se encolheu? Por acaso a minha mão se encolheu? Deus está falando com você, igreja. Por acaso as mãos de Deus se encolheram a seu respeito? Não! Ele é o mesmo Deus. Quem recebe isso, irmãos? Cadê aquela música do fundo lá, DJ? Tinha uma música rolando aí no fundo, aí bem massa. Um fundo musical. Escuta isso. Deus tem a medida certa, então é isso que eu quero. Por que ele chega perto do cego? Quem já viu o cego? Como é que você sabe que ele é cego? Porque ele tem um comportamento de cego. Tem um óculos, tem uma bengala, sim ou não? Você olha e identifica que ele é cego. Por que Jesus vira para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? É ironia isso? Não, irmãos. Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus queria saber se ele também sabia o que precisava. Qual o problema da igreja hoje? A igreja está aceitando a migalha que cai da mesa, sendo que o que Jesus separou para você é um manjar sobre a mesa. O que cai da mesa é para os cachorros comerem, não é para você. Deus tem uma mesa preparada para a tua vida, à altura da promessa que Deus te fez, e nós iremos viver como igreja a colheita absoluta, totalizada do que Deus disse que nós viveríamos. Quem recebe, diga aleluia. Uou! Aleluia! Aleluia! E aí o milagre acontece. O dirigente é recebido com um pouco daquela água, até então. E quando ele vai beber, nossa, ele assusta. E a Bíblia fala: mas os empregados não se assustaram, porque já sabiam. Fala para o teu irmão assim: eu não vou me assustar, porque Deus não vai me pegar de surpresa. Ele vai me surpreender, mas eu já estou intencional nos meus atos. Não será de surpresa, eu já estou aguardando. Aleluia! Eu já estou aguardando, meu amigo. Você acha que Deus vai me pegar de surpresa? Vai não, porque eu não sou do tipo que não estou aguardando. Eu sei exatamente o que eu estou plantando, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei o nível da semente que eu estou plantando. Não adianta, semente não nega destino. Semente plantada, fruto colhido. Uou! O dirigente. Se tivesse só pastor aqui, você ia ver o que eu ia arrumar agora.
O dirigente, grandes coisas. Nossa, o que é isso? Deus tem compromisso com o dirigente, não, rapaz. Deus tem compromisso é com servos. Ah, como eu queria só os pastores aqui agora. Você vai ter que arrumar. Escuta, presta atenção. Ele bebe do vinho e ele fala, que isso? Porque ele foi em tantas festas como dirigente. E o problema do dirigente é que ele só dirige. E ele sempre analisou que em todos os ambientes de festas, o melhor vinho vinha primeiro. E depois que o povo estava mamado, vinha o ruim. Porque ninguém percebia que era ruim mais. Porque já estava alegrezinho. Para lá de Bagdá. Vocês entenderam? Aí ele manda chamar quem? O noivo. E ele vira para o noivo e fala assim, rapaz, você está me surpreendendo. Porque todos os ambientes que eu vou, eles deixam o pior para depois. Mas você trouxe o melhor que o melhor para depois. Deixa eu te explicar uma verdade. O teu máximo é pior quando o de Jesus se manifesta. Você não está entendendo. O máximo que você consegue proporcionar, o melhor que você consegue dar, quando Jesus se manifestar com o que Ele tem para você, o seu melhor se tornará pior, e o de Deus se tornará o melhor. Deixa eu te explicar uma coisa, você já desfrutou de um vinho que você produziu, mas o que o Pai reservou, ainda está por vir, ainda está por chegar, ainda está por chegar, e quando o melhor dele vier, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa, o que você faz perdeu o sentido, o que você fez não tem mais graça, o lugar que você pensou que fazia tanto, Deus vai falar para você, a sua suficiência, perto das minhas habilidades, se tornam insuficientes. O maior milagre da igreja não é o vinho que você produziu, mas é o vinho que Cristo produziu. Porque o que você produziu é natural, mas o de Cristo é o milagre. Irmãos, não tem o Ansel na minha casa, não tem Dani na minha casa, todo mundo que conversa com a gente enxerga, Jesus fez um milagre, e o vinho que a gente bebe hoje, não se compara quando pelas nossas próprias forças, tentávamos ser felizes como casal, o que Cristo derramou, meu irmão do céu, Fizemos uma viagem, a primeira na vida, para Gramado. E minha família, no fator educacional, quem é homem aqui? Só quem é macho aqui? Pelo amor de Deus, gente. Quem é homem, quando eu falar assim, quem é homem aqui, você tem que manifestar, porque o negócio está feio aí fora. Amém ou não? Só quem é homem aí, dá um grito aí. Aprenda uma verdade sobre o vinho novo que Deus vai derramar. Você tem que parar de aparecer. Minha família educadamente vieram falar para mim, obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Amor, a Dani falando comigo, obrigado por esse tempo que você nos proporcionou. Repreendi eles na hora. Porque o vinho que eu produzi foi amargo. O vinho que um dia eu produzi na minha casa quase me fez perder a minha família. O que eu tentei fazer não foi suficiente. Eu não conseguia pagar nem o gás da minha casa. Agora, de repente, o vinho que estamos desfrutando não é meu,
É o milagre que Cristo fez. E eu olhei para ele e falei assim, não agradeça a mim, porque isso não diz respeito a mim, diz respeito ao que Cristo está fazendo por nós. Vocês conseguem entender? Eu estou deixando uma lição para o meu primogênito. Estou deixando uma lição para o meu caçula. Não se coloque no lugar do teu Deus. Não receba a glória do teu Deus pelos seus atos. Porque quando Deus faz, Ele anula o que você faz. Quando Deus faz, o que você faz não chega aos pés. Quando Deus faz, é Ele que tem que ser visto, igreja. Eu não carrego peso, Márcio, de provedor. Porque isso é machismo. O provedor que a minha Bíblia me apresenta é Deus. É esse homem que está lá em casa. Tem eu nessa história não, meu amiguinho. Porque eu me conheço. E eu sei que não é suficiente. Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aqui? E aí? Qual que é o vinho que você está dando dentro da sua casa? Sabe por que está dando errado? É porque o vinho que você está tentando produzir, ele ainda não acabou. Na hora que ele acabar. Na hora que ele acabar, você só vai ter água. E na hora que você só tem água, que não é por coincidência que esses potes eram usados para a cerimônia da purificação, porque antes da água ser transformada em vinho, eles estavam no ambiente da purificação, porque primeiro Deus te purifica e depois o milagre acontece. A hora que o teu vinho acabar, a tua mulher vai achar o príncipe. O teu marido vai achar a princesa. A tua família vai desfrutar de uma provisão financeira que até hoje o suor do teu trabalho não conseguiu produzir. Vocês vão começar a experimentar de um arroz que multiplica na vasilha. De um feijão que multiplica na vasilha. Porque você vai ter dinheiro para comprar arroz no mercado. Mas Deus vai fazer o arroz multiplicar dentro de casa para que o seu dinheiro seja desfrute de uma viagem. Porque quando Deus te dá dinheiro, Ele não está te dando autoridade para tirar a provisão dEle. Pelo contrário, Ele vai te dar muito dinheiro. Ninguém recebeu. Ele vai te dar muito dinheiro. Mas quando esse muito chegar, o provedor continua sendo Ele na sua vida. Quem recebeu isso aqui, diga amém, igreja. É por Ele, é para Ele que são feitas todas as coisas. Quem recebe essa palavra? Deus falou com você hoje? Então está na hora de você se colocar no teu lugar. Traz Jesus para ser o governador da sua vida. Jesus quer governar você aqui hoje. Não dá para ter só a presença. Tem que ter o governo. Porque a presença passa, mas o governo, a presença é eterna. É permanente. E é isso que a gente tem que entender hoje. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa reunião de crescimento espiritual para te trazer esse discernimento. Vá para o teu lugar e coloque Cristo no lugar que pertence a Ele. Fecha os seus olhos e deixa Deus trabalhar no teu coração agora. Eu quero que ruja o leão. Por favor, que ruja o leão. O leão é autoridade. O leão é governo. E Deus quer trazer esse discernimento para a igreja hoje. Qual que é o ambiente que você se encontra? Qual o ambiente que você se encontra? Irmãos, se aqui tem uma igreja quebrantada, você precisa sair do teu lugar e se ajoelhar aqui na frente com Cristo hoje.
Se tem pessoas aqui quebrantadas diante do Senhor, sai do seu lugar, se derrama aqui na frente e fala com Cristo: Pai, me perdoa, porque eu não quero só a sua presença, eu quero o teu governo sobre a minha vida. Se essa palavra foi para você, o rugir desse leão vai te colocar no seu lugar aqui hoje. Uou! Uou! Deixa Deus trabalhar em você.